Viagem é um negócio sempre muito legal, principalmente se tratando de uma viagem em turma, né? E ainda mais pensando que essa viagem vai agregar a gente algum conhecimento que vai nos ajudar na nossa matéria, ou seja, a gente vai aprender o conteúdo de forma dinâmica. Por isso, no dia 19 de setembro, nós do nono ano do Colégio Marista Champagnat, nos aventuramos numa viagem de 3 horas de ônibus para finalmente chegar em São Francisco de Paula, no espaço chamado Fazendinha da Invernadinha. Chegando lá, ainda na manhã, a gente foi dividido em 4 grupos. O nosso grupo foi conduzido pelo JP, o guia do local. Além da presença desse guia, a gente teve a presença do nosso professor de biologia queridíssimo, o João Batista. Após um período de explicação do que mais ou menos o trajeto que a gente ia levar, a gente finalmente entrou no conteúdo, que foi quando o JP nos apresentou a mata e explicou que alguns dias atrás havia acontecido uma queimada no local. Após as explicações, já entramos direto no conteúdo, que foi quando o JP nos apresentou as árvores nativas da região, sendo uma delas a araucária, uma árvore que inclusive está em extinção. A araucária em questão pode medir de 20 a 50 metros. Ela possui um tronco cilíndrico e reto, com a sua copra levantada para cima, dependendo da sua longevidade. Além dessa árvore, ele também nos apresentou a árvore pinho-bravo, que no caso seria uma árvore muito semelhante à araucária. Por mais que tenha suas semelhanças com a araucária, ela não produz o pinhão, mas ela ainda tem o seu modo de produzir suas sementes, assim como toda árvore. Após essa breve explicação das árvores nativas do local, ele nos contou sobre a queimada que havia acontecido alguns dias atrás, dizimando grande parte da vegetação ali do local. Eu não tava a dizer que essas queimadas são sempre legalizadas pelo governo, porque elas têm o intuito de diminuir o volume do mato, que acaba crescendo e consumindo o local. E etc. Alguns dias atrás de a gente chegar ao local, tinha ocorrido uma chuva, né? Que foi muito interessante, porque graças a isso a gente conseguiu ver durante a nossa caminhada pela trilha pegadas de veados e cachorros, o que é algo muito interessante. Inclusive, graças a essa chuva, né, causou um pouco de barro e o Pedro ele acabou escorregando. Ele escorregou. O Pedro foi o primeiro a escorregar, hein? Durante nossas caminhadas, a gente encontrou fungos comestíveis, inclusive eu experimentei um e não tem gosto de nada. E uma toca de um possível roedor, né? Ou mesmo de uma cobra. E é algo muito legal. Infelizmente o animal não estava lá, eu tinha algumas teias de aranhas, inclusive eu encontrei teias de aranhas gigantescas durante esse trabalho. Depois a gente encheu o bucho, a gente foi pra outra parte do trabalho, que é uma parte focada mais no rural e não na mata em si. Nesse momento a gente foi pra um celeiro e lá tinha uma ovelhinha pequenininha, preta, e uma égua de 20 anos de idade. É uma idade um tanto avançada pra uma égua, mas ela parecia muito saudável, assim, era uma égua já bem adestrada e ela era bem mimosa, assim, era um bicho bem bonito. Logo após, fomos a outra parte da fazenda. Cruzamos, inclusive, um mar de merda e nos aventuramos um terreno um pouco abaixo para depois subir a uns morros que tinha lá para poder ter uma vista muito interessante do local. Nesse momento, a gente está numa mata um pouco mais fechada, assim. Inclusive, a gente conseguiu ver algumas árvores muito grandes. Era algo muito interessante, árvores bem velhas, né? Então, a gente pode ter uma noção de qual é a longevidade dessas árvores, né? E algo curioso é que a gente também viu um cogumelo tava se alastrando pela árvore e consumindo ela e matando ela pro seu bem maior, né? A gente viu algumas carniças de animais que acabaram falecendo no local e eles conseguiram deixar reunidos, né? Já que normalmente quando um animal fica doente ou já tá num estado de idade mais velho, ele acaba se afastando do bando e acaba morrendo sozinho, que é algo até que bem triste, assim, de se pensar. Depois dessa longa caminhada adentro dessa outra mata, a gente finalmente chegou no momento de escalar o morro. Esse momento pra mim foi o auge do trabalho, porque foi muito, muito interessante ver tamanha paisagem e tamanha beleza que a natureza pode nos prover, né, meu? É algo sempre muito magnífico. E aí, depois de um cansaço do cão, e eu devia ter ralado a minha perna, a gente viu aquela paisagem magnífica, né? Realmente me senti privilegiado naquele momento. E aí a gente desceu, teve um momento de reflexão e aí a gente voltou pro ônibus, né? Enfim, esse era o trabalho. Muito obrigado e é isso.